que já conheceu Jesus, já aceitou Jesus, já teve uma vida com Jesus e pratica as coisas da carne, pratica as atitudes do velho homem. Esse é um homem carnal. Queridos, então o louvor, a adoração, o louvor através de cânticos, nós vamos falar a respeito disso nessa manhã, através de alguns esboços, né, que foi passado. Mas eu quero, aqui nós estamos falando desde domingo passado a respeito de guerras. Foi cantado domingo passado, assim que luto, venço, é luto? Assim que luto minhas guerras. Como eu tenho lutado as minhas guerras internas, como eu tenho lutado as minhas guerras com aquele que eu não concordo, com aquele que eu não gosto. Acho que até é um pecado falar que a gente não gosta de alguém, né? Como que eu tenho lutado as minhas guerras mediante as notícias difíceis, foi o que nós falamos. Como que eu tenho lutado as guerras nesse tempo, querido, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de um 2020 totalmente, para muitos, diferente. Muitos planejaram algo, mas não deu certo. Muitos não planejaram e acabou deixando, o homem que deixou, o homem espiritual que deixou, que se levou pelo rio de Deus, está vivendo, está sobrevivendo, está sendo surpreendido. Então, como eu e você tem lutado as nossas guerras? Como eu e você temos, mediante as notícias, as adversidades, as circunstâncias, temos lutado as nossas guerras. Neemias recebeu uma notícia ruim e pôs-se a chorar. Falei isso no domingo passado. Mas ele saiu quando a Esther estava falando a respeito, de ter uma vida cristã, queridos. Uma vida com Jesus não é fácil mesmo, Esther. Eu concordo plenamente com você. Por quê? Porque o homem natural e o homem carnal, ele quer prevalecer. A alma, eu sempre falo aqui, vou viver falando, enquanto estiver sobre essa terra, vou viver falando. A alma quer prevalecer, a alma quer gritar, a alma quer expor, a alma quer falar. Obrigada. Ela quer prevalecer em todos os níveis, em todos os sentidos. A minha razão, as minhas vontades. E nós conhecemos uma pessoa que foi nascida de novo, quando as suas atitudes, quando as suas vontades não são mais as dela. Então eu não posso mais ter vontade? Pode, com certeza. A vontade de Deus na sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Então, queridos, nós vemos que realmente uma vida cristã, muitas vezes, eu estava meditando lá naquela passagem de Lucas também, Neemias, Crônicas e Lucas, quando Lucas relata da ressurreição de Cristo e a caminhada com Cristo, aqueles dois discípulos, João também relata, eles estavam conversando sobre um relato que havia acontecido. Presta atenção no que eu quero te falar. Muitas vezes nós queremos ficar sempre com a primeira notícia. Nós queremos ficar sempre com a primeira notícia, que geralmente a primeira notícia é uma notícia de desespero, é uma notícia de dor, é uma notícia que nós não entendemos. Nós queremos ficar com essa primeira notícia, nós queremos ficar ou na primeira atitude. A palavra do Senhor já falava lá em Isaías, e Jesus já estava falando. Jesus explicava para os seus discípulos: olha, vai acontecer assim, assim, assim. Ele estava querendo dizer: olha, o templo, de Jerusalém vai ser abalado. E ele estava dizendo do templo que era ele. Ele estava explicando o que iria acontecer com ele. Mas muitas vezes nós não damos ouvido ao que Jesus fala. Nós não damos ouvido à voz da palavra de Deus, querido. Eu volto a dizer, o Espírito Santo não respalda a autoajuda. O Espírito Santo respalda a ajuda do alto. O Espírito Santo respalda a palavra de Deus.
Então, Jesus vinha sempre, caminhava com aqueles discípulos, andava, ensinava, aqueles discípulos via Jesus fazer milagres, via Jesus fazer, e ele alertava: olha, vai acontecer assim, assim, assim. E Jesus também nos alerta: filhos, filhinhos, como Paulo chama lá, nesse mundo vocês vão ter aflições. O que é uma aflição para você? O que tem te afligido hoje, essa semana, esse mês, esse ano? Nesse mundo vocês tereis aflições. Vamos dizer, ponto e vírgula. Vamos dizer que parasse por aí. Vamos dizer que essa promessa, esse ensino de Jesus parasse por aí. Então eu pergunto: qual tem sido a sua aflição? Que guerra você tem passado? Jesus sempre continua e dá uma outra notícia: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Queridos, Jesus estava dizendo: olha, vai acontecer assim, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E eles não deram ouvido. Muitas vezes assim é nós, queridos, nós não damos ouvido à palavra de Deus. Desde a semana passada, sabe? Eu sei que uma guerra espiritual existe. Uma guerra espiritual, o mundo espiritual existe. Atenção, não existe só esse mundo natural. O espiritual existe. É fato, é verdadeiro, é real. E nós não damos sinais, nós não usamos as nossas armas espirituais para vencer o mundo espiritual. E as nossas armas espirituais é a nossa oração, sim. A Thalita falou algo verdadeiro. Nessa semana ainda perguntei para o bispo, falei: amor, você deu lá uma perguntadinha, como que tá o Cachoeira? Ele falou: sim, ele vai cantar hoje. Ele até brincou, ele falou: vai cantar de bermuda hoje. Por conta, né? Eu falei: o quê? Você canta, Cachoeira? Não, ele toca. Então, queridos, é isso aí. As nossas armas é a demonstração de amor, né? É a demonstração, uma ligaçãozinha, um oi, tudo bem? Tá tudo jóia por aí? Tá tudo bem? Tá tudo ok? Entendam o que eu quero dizer. Eu quero ver se eu consigo passar o que o Espírito falou comigo nessa manhã dentro do carro. Nós estamos ficando muito com a primeira notícia que estamos recebendo. Nós estamos ficando com a notícia: é tudo normal. Ah, o casamento tem problema mesmo. Ah, a enfermidade, eu sei, querido, tem mesmo. Mas muitos estão ficando com a normalidade. Muitos estão ficando com a normalidade. É normal casar, se separar. É normal uma mulher casar grávida antes do casamento. É normal abrir uma empresa e falir. São coisas naturais. Mas nós estamos, como diz Esther, nos conformando. Nós estamos muito conformados. Eu quero dizer para você, eu quero que você repita para você gravar. Agradecido sim. Fala mais alto. Agradecido sim. Conformados nunca. Agradeça pelo que você tem, agradeça pelo que você é, agradeça pela sua família, mas não se conforme. Agradecidos sim, conformados nunca. Então Jesus alertava aqueles discípulos: vai acontecer tudo isso. Então quando ele estava caminhando lá, os discípulos haviam saído de Jerusalém, os dois estavam conversando sobre os acontecidos, do que havia acontecido lá em Jerusalém. Os dois caminhando, a palavra diz que ele ia em destino a um vilarejo chamado Emaús. Queridos, presta atenção no que eu vou te dizer. Existem 3 episódios que Jesus apareceu e que não reconheceram quem ele era. Esse foi um dos episódios. O primeiro episódio foi na ressurreição,
quando Maria Madalena chegou lá em João, fala isso. Quando Maria Madalena chegou lá no túmulo e começou a chorar, e viu que Jesus não estava mais no túmulo. Gente, ela também sabia que Jesus havia de ressuscitar. Presta atenção, muitas vezes nós ouvimos, mas nós não entendemos. E por isso muitas vezes choramos. E por isso muitas vezes entramos em desespero. E por isso muitas vezes ficamos alarmados, como Josafá ficou alarmado quando uma notícia chegou a ele e disse: olha, uma grande multidão está vindo contra você. Eram três povos que estavam reunidos para acabar com Josafá. Essa foi a primeira notícia que recebeu. Se você recebesse a notícia hoje, olha, está vindo um bando aqui, ó, acabar com a sua casa, com a sua família, vão matar todos. É óbvio, querido, qual seria o seu sentimento? Qual seria a sua atitude? Eu ia ficar alarmado. Alarmado significa ficar desassossegado. E aqueles discípulos caminhando, aqueles 2 discípulos caminhando. Primeiro Madalena, né? Maria Madalena lá no túmulo de Jesus, chorando porque havia levado o corpo de Jesus. E a palavra relata que assim ela viu os jardineiros. E depois a palavra fala que o próprio Jesus estava falando com ela, mas ela não reconheceu. E eu vim falando com o bispo, por que será que esses homens não reconheceram Jesus? Depois nós vamos estudar, vou falar para o Renan se é essa parte teológica. Eu não quero entrar na parte teológica. Vamos falar naturalmente. Por que será que Maria Madalena não reconheceu Jesus? Primeiro a palavra diz que era escuro. Abre em João. Acho que é João. Onde que eu li, gente? João 18, João 20. Então, naturalmente falando, talvez ela não enxergou Jesus porque estava escuro. João 20, isso mesmo. Talvez ela não reconheceu que era Jesus por estar escuro. Muitas vezes nós não reconhecemos Jesus por não ter trazido luz naquela situação a qual nós estamos passando. Talvez a luz que você tem é só de 1 metro. Assim como eu caminho, né? Eu ando num carro, numa estrada escura. O farol, o máximo que nós alcançamos é ali, alguns metros para frente. Se eu apagar o farol, eu não enxergo nada. Então Maria Madalena não enxergou. Estava ali então faltando luz. E muitas vezes nós não enxergamos Jesus na nossa situação porque falta luz no nosso entendimento. Falta entender que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às dores, mesmo em meio à circunstância, mesmo em meio aos problemas, Jesus está ali. E Jesus estava ali vendo Maria Madalena chorar. Jesus está aí vendo você chorar. Talvez por alguma situação, talvez por querer algo e esse algo ainda não aconteceu, talvez por gerar tantas expectativas. Ele está de olho em você. Ah, queridos, e ela começou a falar com ele. E quando ele disse Maria, aí houve um despertamento naquela mulher. Eu até me arrepio. Quando ela ouviu Maria, ela entendeu. E a palavra diz que ela chamou no aramaico Rabone, que quer dizer mestre. Ela ouviu a voz do mestre. Maria, por que você está chorando? Ju, por que você está chorando? Irmã Cida, por que você está chorando? Você já imaginou Jesus te chamar pelo seu nome? Você já imaginou Jesus, querido, isso é algo íntimo. Porque quando alguém te chama pelo teu nome, muitas vezes é porque conhece você. E Jesus estava vendo toda aquela cena. Só que Maria havia esquecido que Jesus havia dito: eu vou ressuscitar, gente. Espera. Então outra coisa, queridos, não fique com a primeira notícia. Se houve morte, se houve perda, se houve desespero, não fique com a primeira notícia. Jesus ressuscitou. Existe uma segunda
notícia, existe uma segunda atitude. Você não pode ficar, receber e acatar para aquilo. Não, eu não vou ficar. Não, a minha família não é essa a qual eu estou vendo naturalmente. A minha família é do Senhor Jesus, a qual Ele comprou por um preço muito alto. Jesus estava querendo dizer: os teus olhos estão cheios de lágrimas, mas eu estou aqui. Você pode ter aparentemente perdido, você pode ter aparentemente sofrido, mas eu estou aqui, eu estou de olho em você. Queridos, e muitas vezes o medo paralisa e não faz a gente enxergar que Jesus está na situação. Seja qual for a situação que você esteja passando, Jesus está nela, Penha. O Senhor está nela. O Senhor está aí dizendo: eu estou contigo todos os dias. Até quando, queridos? Até a consumação do século. Então a caminhada com Jesus não é fácil, porque muitas vezes nós não enxergamos Ele na situação. Os meninos ali, os discípulos, estavam conversando e falando sobre um acontecimento de tristeza. O papo era do que havia acontecido, era um papo de tristeza. Olha, Jesus morreu, você viu o que aconteceu? Acho que é Cleopas, o nome do cara lá. Depois vocês veem aí. E aí, Jesus, queridos, imagine vocês dois, de dois em dois, estou vendo que a maioria está de dois em dois, andando nas ruas de São José do Rio Preto. E você, Esther, conversando, falando das suas causas para sua amiga, contando das suas tristezas, do algo. E aí entra um cara do nada e começa a caminhar do lado de vocês. E ele entra no assunto. Você vai achar estranho, vai ou não vai? Olha o Espírito Santo me dando outra revelação. Talvez eles não reconheciam Jesus, mas Jesus sabia quem era eles. Porque ninguém entra numa conversa, queridos, ninguém é louco, eu pelo menos não sou, de ver duas pessoas conversando na rua e do nada entrar. Então é verdade. Olha, Esther, e aí, né? Esther e... vamos falar da Lara, né? Esther e Lara, as duas conversando, e eu entro, de repente elas não me conhecem. Gente, elas vão olhar para mim e falar: quem é você? E ainda ele começa a falar do assunto, começa a falar da palavra, começa a dizer: olha, isso aconteceria. Eu acho que está em João. Vamos ver se está em João. Não, vamos em Lucas 24. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. Ele se perguntou sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminhavam. Então eu entro subitamente na conversa de duas pessoas na rua e pergunto: e aí, que assunto está rolando aqui? E os dois, eu não sei, eu não pesquisei, mas se era cultura, depois vocês perguntam para o Renan, se era, vamos dizer assim, um estilo deles, né, gente? Porque, duas pessoas conversando, indo para Emaús, e de repente uma pessoa entra na conversa e ainda pergunta o que está acontecendo, o que vocês estão conversando? E eles de boa. Ele se perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Então, a atual situação aqui, eles estavam tristes. A primeira situação, Maria Madalena estava, fala forte, triste. Fala forte, que eu quero que vocês acompanhem comigo o raciocínio do que Deus está querendo dizer, do que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida. Maria Madalena estava pela mesma circunstância, a morte de Jesus. Os 2 discípulos que estavam em direção a Emaús estavam pela mesma circunstância,
qual Maria Madalena chorava. Muitas vezes você se entristece sempre pela mesma circunstância, sempre pelo mesmo problema, sempre pela mesma causa. Aleluia. Sempre essa mesma circunstância persegue você e você não consegue se livrar. Ah, porque é algo do passado. Ah, porque é algo da família. Ah, porque é algo financeiro. Ah, porque é algo sentimental. Jesus estava sempre de olho em todas as circunstâncias. Porém, nesse momento a qual ele não foi revelado, você não reconheceu Jesus nessa circunstância. Talvez, cachoeira, você se perguntou: mas Deus, eu sou teu filho, né? Mas Senhor, por que comigo? Queridos, foi um livramento de Deus. O que eu ouvi dizer, as vozes por aí, que você estava em 80, né? 80 por hora. Queridos, 80 por hora, o camarada cair, só se ralar e não ter um osso quebrado. Jesus estava de olho em você. Muitas vezes, querido, Deus não nos livra da, mas nos livra na. Deus não livrou ele do acidente, mas livrou ele no acidente. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas ele venceu na cova dos leões. Ele não impediu que Sadraque, Mesaque e Abidnego entrasse lá, né? Não impediu da fornalha, mas livrou na fornalha. Queridos, muitas vezes as circunstâncias virão, os problemas virão. O Senhor pode ser que não te impede, nem não te livra de você viver algo difícil na sua vida, mas Ele vai te livrar nessa situação. Eu sempre costumo dizer que as circunstâncias vêm, querido, não para me destruir. As guerras vêm não para acabar comigo. Os problemas vêm não para me detonar, mas para me levar num novo nível nele. Se eles não tivessem chorado, se eles não tivessem ficado tão preocupados, né, tão entristecidos, se tivessem ao ponto de estar ali conversando, Jesus não teria se revelado a eles, como se revelou a Maria, e disse: Maria, estou aqui, sou eu. E hoje Ele está dizendo para as Marias e para os discípulos que estão a caminhos de Emaús: eu estou aqui. Eu estou, né? Eles estavam entristecidos, e aí Ele começou a falar: olha, aconteceu assim, assim. Acompanhe aqui comigo, Lucas 24, capítulo 24, versículo 17, 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram neste dia? Querido, Jesus ali do lado e eles perguntando: mas peraí, cara, você estava lá em Jerusalém e você não ficou sabendo da última notícia que aconteceu em Jerusalém? Eles estavam olhando para Jesus, falando com Jesus. Eu fico imaginando Jesus de olho, eu chorando desesperadamente, Esther, eu chorando amargamente, eu chorando por essa circunstância, pelas perdas, porque nada dá certo. Eu ali, né? E Jesus olhando e dizendo: sabe nada, bichinho, estou aqui, meu filho. Eu quero abrir os teus olhos. Eu quero que você tenha, né? A caminhada não é fácil mesmo, mas eu quero abrir os teus olhos. Eu quero que você veja quem sou eu na sua vida. E aí Jesus falou: que coisas? Jesus perguntou para ele: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu.
algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. Disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para que estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Tipo assim, eu estou indo embora, estou saindo da conversa. Depois que Jesus explicou tudo. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Então ele entrou. Ao se aproximarem do povoado para entrarem, estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos. Que resume a canção Emaús, aquelas meninas que sempre cantam aqui. Na caminhada da sua vida, na sua história, você não está livre de viver aflições, porque o próprio Jesus disse isso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Todos nós estamos, queridos, de alguma maneira. Todos nós não estamos livres de passar por momentos que jamais nós pensaríamos em passar, né? Jamais, jamais, jamais nós pensaríamos em passar pelo que você já passou. Jamais eu pensei em passar pelo que eu já passei. Jamais você pensou em passar pelo que você já passou. Nesse momento estamos conversando sobre as nossas tristezas, estamos conversando sobre o nosso cotidiano, a nossa vida. Jesus entra na conversa, pergunta o quê? Caminha até a direção. E eles ficaram impactados com o que Jesus havia falado. E convidou Jesus: ó, então vamos, né? Já está a noite, já está findando, daqui a pouco o dia vai nascer. Vamos comer conosco. E Jesus entrou. No momento que partiram o pão fala da palavra. A palavra, Jesus é o pão da vida. A palavra, querida, é alimento para a nossa alma. Naquele momento, aquela circunstância que para eles estavam tristes, a palavra do Senhor disse que os olhos deles se abriram. Um novo nível. Talvez hoje você não está vendo Jesus na sua situação. Talvez hoje você não está vendo Jesus na sua circunstância. Talvez hoje você não consegue ver. Mas quando você começar a meditar na palavra, a mergulhar nessa palavra, os seus olhos abrirão e você entenderá: é Jesus. E um relato que o coração deles, quando Jesus falava com eles, os discípulos disseram: então por isso que os nossos corações queimavam. É por isso que os nossos corações queimavam. Quando Jesus estava ali, né? Quando Ele estava falando, por isso que o nosso coração estava queimando. Queridos, preste atenção. Não fique com a primeira notícia. Não deixe a tristeza, a angústia, o alarme, né? O desassossego impedir de ver Jesus na sua circunstância. Jesus até pode não mudar a circunstância, mas muda você, para você enxergar de outra maneira. Porque se fosse assim, o cristão nunca teria problema. Se fosse assim, o cristão nunca passaria por dificuldade. Se fosse assim, o cristão nunca teria, né, dores. Aceita Jesus. Como muitos falam, vem para Jesus, olha, e seus problemas serão resolvidos. Queridos, serão.
Porém, você vai passar. E você vai enxergar que em todo momento Jesus está com você. Então não deixe a alma, porque tristeza é um sentimento da alma, né? Muitas vezes a tristeza a situação está fazendo com que nós enxergássemos só o hoje. Jesus vê o além. Jesus já vê tudo pronto. Jesus já vê o negócio tudo ok. E nós nos preocupamos muito, né? Muito com o que estamos passando, com a situação. Falei no domingo passado, retrasado, a respeito do estresse. O estresse vem pela preocupação do hoje. As pessoas andam estressadas, sem dormir, com gastrite, porque anda estressado, preocupado com o hoje. E ele nos alerta a entrar no hoje, que se chama descanso. O bispo está falando à noite sobre o descanso. Quantos estão aqui caminhando com Jesus? Levante suas mãos e diz: eu estou, Senhor. Mesmo nessa luta, mesmo nas adversidades, mesmo nos problemas, mesmo as coisas estão indo como eu não queria que estivesse, mas eu estou caminhando e eu quero reconhecer, Senhor, o Senhor na minha caminhada, na minha luta. Eu quero reconhecer, Senhor, que o Senhor luta as nossas guerras. Eu quero reconhecer. Outro episódio. Então nós falamos sobre 2 episódios. Diz comigo: ressurreição, Maria Madalena, caminho de Emaús e os 2 discípulos. Quantos estão entendendo a palavra? Diz glória a Deus. Quantos estão pegando a visão? Diz glória a Deus. Quantos estão querendo entender que essa palavra está fortalecendo o seu espírito nessa manhã? Diz glória a Deus. Senhor, eu quero te enxergar, eu quero te ver. Eu não quero apenas caminhar, jogar a conversa fora e não reconhecer que o Senhor esteve comigo em todo tempo. Em todo tempo Ele está com você. Está aí o diferencial que o mundo não tem. Por isso que muitos se suicidam. Por isso que muitos vivem em depressão, não passam pela depressão. Por isso que muitos vivem na ansiedade, não passam pela ansiedade. Por isso que muitos vivem estressados, preocupados com o hoje, só não passam, porque não conseguem reconhecer que Jesus está comigo, caminhando lado a lado, me observando em todo o tempo. Ele está com você. Um outro episódio. Você conhece muito bem, a palavra do Senhor diz que quando os discípulos se afastavam ali da praia, e foi por uma palavra de Jesus: vá para o outro lado. Jesus estava dizendo aos discípulos: vá para outra banda. Isso não quer dizer, querida, a maior prova que eu acabei de dizer, não quer dizer que se Jesus não manda você fazer algo, não significa que não haverá tempestade. Não significa que as ondas podem vir. Não significa que você não terá problemas. Pois o próprio Jesus disse: vá para o outro lado. E os discípulos ouviram a voz do mestre e foram. Mas no meio do caminho, aí é no mar, mas atravessando para o outro lado, a palavra diz que veio uma tempestade, um vento forte, o vento balança para cá, o barco balança para lá, e o negócio fica feroz. Já se sentiu assim? De repente, você perde o emprego. De repente, você recebeu a notícia: fui traído. De repente, você recebe a notícia: meu filho está mal. De repente, no meio da caminhada, algo, uma tempestade, um temporal, um vendaval acontece. Mas foi Jesus que mandou eu ir. Deus também disse para Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá eu engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas
as famílias da terra. Abraão ouviu a voz, saiu. E a palavra diz, 2 episódios, levou Ló com ele. E durante a caminhada a palavra diz que tiveram fome. Queridos, volto a dizer, a caminhada com Cristo terá problema. A caminhada com Cristo terá dificuldade. A caminhada com Cristo terá situações a qual eu vou me entristecer, a qual eu vou chorar. Mas eu preciso entender, foi Ele que mandou. E se Ele mandou, eu estou caminhando sob uma palavra. E se Ele disse, Ele sustenta a palavra. Pode estar tudo virado de cabeça para baixo, o negócio pegando fogo, mas você tem uma palavra. Caminhe sob essa palavra. Ande essa palavra aqui, querido, aqui. Não ande na palavra que o sistema diz, ande na palavra que Jesus disse. Vá, meu filho, para o outro lado. Foram para o outro lado. Vendaval veio. Eles ficaram assustados, alarmados. Aprendi hoje que alarmado é isso. Esqueci já. Desassossegado. Alarmado é desassossegado. Você está desassossegado? Pergunta para o teu irmão: você está alarmado hoje, irmão? Está desassossegado com alguma coisa? Vá para o outro lado. E começaram, a gritar: socorro, socorro, socorro. E viram lá Jesus, viram algo, não viram Jesus, viram algo andando sobre as águas. O medo faz a gente enxergar fantasma. O medo faz a gente enxergar o irreal ou surreal, A gente ouviu muito falar nisso. O medo muitas vezes faz a gente, querido, paralisar. Mas a fé faz a gente falar: Mestre, se for o Senhor, que eu faça então ter contigo. Um ousado na fé, aquele que acreditou que em todos os momentos Jesus estava com ele. Mestre, ele ouviu a voz. Ouça a voz. Maria Madalena ouviu a voz. Maria, imediatamente ela reconheceu: Rabone, mestre. Tudo mudou. Tudo mudou. Ouça e entenda a voz. Então aquele ousado Pedro disse: se for o Senhor, faça eu ir aí onde o Senhor está. E ele disse: então venha, Pedro. E Pedro, ousado, saiu do barco. Todos ficaram observando. E ele caminhou em direção a Jesus. Caminha em direção à voz de Jesus, dizendo: vem, meu filho, pode fazer, pode executar. Eu estou no negócio, sabe? Vem, meu filho, você vai viver o sobrenatural. Vem, meu filho, a minha voz, a minha palavra te chama. Vem, meu filho. Não tenha medo se na caminhada vinha o vento, vinha a tempestade, vinha o problema. Apenas ouça a voz: vem, meu filho. E Pedro caminhou. Queria saber por quantos quilômetros. Eu uma vez li que Jesus estava a muitos quilômetros de distância. Se é ou não é, eu ainda não sei se é fato ou boato. Mas eu sei que Pedro andou. Queridos, nós estamos em tempo de viver por fé. Eu quero dizer algo para você: nós não estamos em tempo mais de viver só no natural. Semana passada eu disse a respeito da mamãe águia, que a mamãe águia começa a colocar espinhos para ativar os seus filhotes. Porque quando a Esther estava falando do leão enjaulado e do leão
na selva, realmente tem diferença. O enjaulado fica esperando da comida, no comodismo. A mesma coisa, os filhotinhos ali, fica esperando a mamãe águia ir lá pegar a comidinha e trazer na boca dos filhotes. É cômodo. Queridos, nós estamos em tempo de o Senhor nos incomodar mesmo. Incomoda. E para que você, porque a águia não foi feita para estar no ninho, a águia foi feita para voar. E o Senhor está te incomodando, porque chegou o momento de você voar, chegou o momento de você andar sobre as águas, chegou o momento de você ver Jesus na sua situação, chegou o momento de você estar em outro nível espiritual. Não é mais momento de ficar lá engordando a bichona, a águia, recebendo a comida da mamãe. Não é mais tempo de só caminharmos e não reconhecer que Ele está na situação. Não é mais tempo de o Senhor nos chamar para viver o sobrenatural e de repente afundarmos. Chegou o momento de vivermos em fé e por fé. Presta atenção no que está acontecendo na humanidade. Presta atenção no que está acontecendo, queridos. É tempo de vivermos por fé. É tempo de termos uma palavra e caminharmos sobre ela. É tempo de caminharmos com Jesus. E quando nós tivermos comunhão com a palavra, os nossos olhos se abrem, reconhecendo quem Tu és. Se quiser tocar e cantar, reconhecendo quem Tu és. Reconheça que em meio à dificuldade Ele está com vocês. Casal aí no fundo. Não é hora, não é tempo de desistir, é tempo de avançar. Nós temos novos territórios. E assim foi. Pedro deu uma afundadinha, Jesus foi lá e pegou com a mão, voltou para o barco. O objetivo é atravessar do outro lado. O objetivo é chegar em Emaús, partir o pão. O objetivo, queridos, é reconhecer que Jesus não está morto. O objetivo não é ficar com a primeira notícia. O objetivo é crer que tudo está pronto, que tudo está planejado por Ele. O objetivo, querido, é reconhecer quem Tu és, Senhor, na minha vida. Mesmo em meio a tantas tribulações, meio em meio a tantos nãos, mesmo em meio a tantas decepções, o Senhor está comigo. Vamos ficar em pé, vamos adorá-lo. Eu não falei de Neemias e não falei de Josafá. Fica para o próximo domingo, amém? Porque nós estamos, queridos, caminhando. Nós estamos sim. O Senhor está nos chamando a viver um novo tempo. O Senhor está chamando a ter relacionamento com Ele. Eu quero ouvir a voz dele me chamando, Débora, claramente. Débora, atravessa para o outro lado. Celita, atravessa para o outro lado. Bispo Silas, atravessa para o outro lado. Sara, atravessa por outro lado. Lia, atravessa para o outro lado. E assim, queridos, nós reconhecemos que em todo tempo Ele está conosco. Ele não nos abandona. Ele está de olho. Nós não reconhecemos porque nós só queremos enxergar o problema, não queremos enxergar a solução que caminha lado a lado conosco. Jesus sempre esteve com você, lado a lado, de olho em você, esperando o momento de você convidá-lo, como aqueles 2 discípulos fizeram. Vamos para minha casa? Vamos lá, entra na minha casa. Convide Jesus hoje. Entra na minha situação, entra nessa minha tristeza, Senhor. Ele consegue transformar. A Thalita falou algo aqui. Ele olha para nós e Ele olha com olhos de amor. Parafraseando, que ela falou, Ele conhece as nossas tristezas. É óbvio, Ele está lá de olho, vendo você, vendo tudo que você está passando, sondando o seu coração. Mas Ele está te convidando, Quer dizer, você precisa convidar Jesus. Vamos conosco.
E num lugar secreto, no partir do pão, Ele vai se revelar a você. Ele vai se mostrar a você e vai dizer: o tempo todo eu estive contigo. Amém? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio e ensina ele.